Salve, salve pessoal! Meu nome é Juan Silva, eu sou um dos ADMs aqui da Apologética Luterana e hoje nós vamos fazer a parte 2, né, sobre a vida e obra de Lutero no geral, né? Quem acompanhou na parte 1, né, quem ainda não acompanhou, volte, a gente vai deixar aqui no link na descrição para você ver, porque ele tem um contexto todo ali para você ficar dentro, né, do episódio. Como vocês viram na parte 1, a vida de Lutero é uma vida bastante complexa, né, entre ali os seus debates, as suas teses, né, as suas ideias. E agora a gente vai partir para outra parte, né, da Reforma Luterana, né, que é uma parte em que Lutero ele enfrenta algumas outras ideias que convergiu ali, né, com a dele, né? Temos aí, por exemplo, os anabatistas, o Zwinglio, né? Temos aí também a discórdia em Marburgo, né? O legado de Lutero para a educação, etc. E nós vamos tratar sobre isso aqui. Mais uma vez eu estou aqui com o excelentíssimo reverendo Moacir. Manda um salve para a galera aí, Moacir. Salve, salve, galera. E também estou aqui, né, com o Dr. Vitor Andrade, que vai continuar com a gente na parte 2. Manda um salve, doutor. Salve, salve. Sempre um prazer aqui com vocês. Enfim, pessoal, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é exatamente uma das coisas mais polêmicas aí entre luteranos e os outros protestantes, né, as outras pessoas de outras denominações, que é o debate entre os anabatistas e Zwinglio, né? Então eu quero perguntar para vocês, além das controvérsias que a gente tratou, né, no podcast passado com Roma, como Lutero combateu os anabatistas e Zwinglio também? Deixa eu começar com só o que aconteceu depois da queima da bula, etc. O que aconteceu com a queima da bula, essas coisas assim, foi que Lutero agora tá com medo de ser perseguido, essas coisas assim. Tem toda aquela parte que Lutero agora vai para Wartburgo, ele se esconde, essas coisas assim. Ele termina a tradução da Bíblia. Assim, toda essa parte a gente não tá encostando ainda. Não vai encostar, a princípio, até a parte mais final da parte de educação. Mas tem um período de tempo aqui entre... Assim, tudo que a gente falou na primeira parte do podcast aconteceu em, 3 anos, assim. Tirando a parte monástica ali, 1517, que é a publicação das 95 teses, até 1520, que é o cativeiro bárbaro da igreja, final de 1520. Então, bem, aqui no meio começa então Lutero tem uma hora que ele de novo ele desabafa e ele começa agora a procurar quem vai ajudar na reforma. Quem são essas pessoas que vão ajudar na reforma? E ele escreve alguns outros escritos importantes aqui. Ele tem o da nobreza cristã da nação alemã, em que ele pede para os príncipes que se dizem cristãos de assumirem a função de cristãos. E de falar assim, não, a gente vai ter que, se vocês querem, vocês não podem ficar só olhando essa impiedade aqui, vocês têm que agir. Se vocês são cristãos de verdade, ajam. E aí tem uma dos escritos importantes é quando ele basicamente desabafa, ele fala assim, poxa, se o Papa quer me queimar, se o Papa quer me perseguir, se o Papa quer fazer isso, ele se acha no direito de matar alguém que está discordando dele, essas coisas assim, então a gente tem que fazer a mesma coisa com eles. Esse é um desabafo do Lutero que vai gerar muito problema. Porque é daqui que o Thomas Müntzer, por exemplo, que é um cara que estudou sobre Lutero, conheceu ele pessoalmente, vai pegar e fazer a reforma radical. Então, assim, agora com essa animosidade, então Lutero, no final das contas, ele acaba gerando uma animosidade, assim. O que é importante também agora, que é uma coisa que a gente não falou no começo, mas que faz parte da piedade comum, uma visão apocalíptica. Todo mundo na Idade Média achava que o mundo ia acabar. Existem profundos estudos sobre a ideia apocalíptica na Idade Média. E se tinha a concepção do seguinte, que ia haver uma grande batalha, ia ter o anticristo ia entrar nos lugares santos, né, um abominável da desolação, Mateus 24, 25,
Aqui ia entrar o Abominável da Desolação, ele ia entrar nos lugares santos. Como é que o pessoal entendia isso? Ele ia entrar em Roma. O anticristo ia entrar em Roma. Aí, o que Lutero fala no Cativeiro Babilônico da Igreja? Que o Papa é o anticristo. O papado é o anticristo. Pronto. Agora chegou o ponto de que tá todo mundo querendo. Meu Deus, o anticristo está nos lugares santos. E aí começa toda uma série de interpretações bem estranhas. Por exemplo, da parábola do joio e do trigo. Quem vai fazer a separação entre o joio e o trigo? Os anjos de Deus. E tem boa parte desse pessoal que leu Lutero e está querendo fazer essas reformas em outros lugares, etc., vai entender que eles são os separadores do joio e do trigo. E isso é uma coisa muito comum dentro dos movimentos anabatistas. Não tem só um líder anabatista. Zwinglio é considerado mas tem Thomas Mintzer, Menno Simons. O Menno Simons é o fundador dos Menonitas. Tem uma série de outros aí no meio que entram nessa brincadeira aí. Que é o que a gente chama de fanáticos, né? A gente chamaria de entusiastas e fanáticos. E inclusive o próprio Karlstadt depois vai entrar nisso daí. Karlstadt é um colega de Lutero em Wittenberg. Então, o pano de fundo é isso daí. O descontentamento, a ideia apocalíptica, e agora Lutero irritado e ao mesmo tempo identificando o anticristo com o Papa e com o papado. Agora começa a discussão. Lutero apela então para os príncipes, e aqui a ideia política é fundamental para entender Zwinglio. E assim, se vocês querem uma discussão mais profunda sobre o embate entre Lutero e Zwinglio, isso existe em português e se chama Isto é o Meu Corpo, de um cara chamado Hermann Sasse. Ele ia ser publicado pela Concórdia até hoje, e é um livro excelente para mostrar o que Zwinglio acreditava, o que Lutero acreditava, e como é que era o contexto dos dois. Bem, Zwinglio é um suíço. A ideia de mundo deles é diferente. Lutero tinha um rei, Lutero tinha um príncipe, Lutero tinha para quem apelar. Os suíços eram um conselho, eles eram mais, entre aspas, democráticos. E eles forneciam soldados para o papado. Tanto que até hoje os guardas do Vaticano, lá, o pessoal que fica em torno do Papa com aquelas roupinhas coloridas, são os guardas suíços. Então, assim, quando o Zwinglio vê Lutero, ele é amigo, o Zwinglio é um cara que é amigo de Erasmo, essas coisas assim. Zwinglio é um cara que ele vai pender mais para um lado humanista do que necessariamente teológico das coisas. Ele é um político também, nesse sentido. Só que o Zwinglio, ele bebe muito das fontes humanistas. Então ele pensa, tem toda uma visão platônica, ele tem toda uma visão de mitologia e coisas assim que vão aparecer nos escritos dele. Uma coisa que a gente faz, que a gente não faz no Brasil quando a gente trabalha Zwinglio, é ler Zwinglio. Isso é uma tristeza, assim. Se a gente lesse Zwinglio, a gente ia entender exatamente o que ele está fazendo. Mas Zwinglio, ele vai trabalhando a hierarquia da igreja até que ele vai parar em lugares como pregador de cidades grandes, etc. Mas tudo lá é resolvido por conselhos. Então, dali que vem mais ou menos a ideia zwingliana de um Deus soberano. Porque você não tem um príncipe soberano, você tem um Deus soberano. Então, você tem essa parte mais, entre aspas, individualista. E é por isso que isso vem muito forte nas regiões fora da Alemanha. Né? Holanda, Suíça, esses países que têm uma cultura menos monárquica, é onde vai começar esse movimento, a se borbulhar esse movimento anabatista mais fortemente, assim, e vai demorar para eles se livrarem disso, se eles se livraram disso. Então, esse é um pouco do pano de fundo, assim. Lutero, então, continua com as controvérsias com Roma, só que aí tá todo mundo falando assim, eu acho que Lutero não levou a reforma... Todos esses caras vão dizer assim, Lutero não chegou lá, a reforma tem que continuar, né? Então, por exemplo, pro Zwinglio, é muito tranquilo ele pensar assim, ele é um cara que por exemplo, o Zwinglio, ele não acredita no pecado original.
Ele não acredita que o pecado original é grande coisa, né? E isso é um ponto fundamental, porque ele acredita que você consegue, que a razão não está corrompida pelo pecado original. E isso vai moldar toda a ideia dele de sacramentos, por exemplo. É interessante essa questão do pecado original, né? E foi uma das notícias que chegaram até os ouvidos de Lutero antes do colóquio, né? Que o Zwinglio negava o pecado original. Para vocês terem ideia, né? O Zwinglio, ele chegou em um momento da vida dele a negar o batismo infantil. Os presbiterianos ficam arrepiados quando a gente fala isso. Mas ele chegou. Inclusive, ele teve altos diálogos, tanto ele quanto o Bucer também, né? Martin Bucer. Ambos tiveram diálogos extensos com os anabatistas, né? Então, vejam, esse contexto humanista, ele era muito presente, já tinha uma pegada racionalista. O próprio Erasmo, ele não fazia tanta questão da presença real, por exemplo. E tem essa. E aí, o que acontece? Vai se formar essa ideia mais espiritualizante das coisas. Porque para o Zwinglio, e aí começa a se ter uma ênfase muito forte na razão, uma ênfase muito forte no entendimento das coisas. O Erasmo, ele vai chegar e vai defender assim. O Erasmo vai chegar a um ponto que ele não vai defender batismo infantil, porque ele vai falar assim: aquela ordem de imperativos do Mateus 28, 16 a 20, né? Ide por todo mundo, ensinando-os a guardar tudo que foi ensinado, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquela parte ali. Ele vai entender o seguinte: você só batiza quando a pessoa entende. E aí que vai começar toda uma questão. O Zwinglio, depois de um tempo, ele ainda vai ter a parte que ele vai dizer... Ele se achava... Isso é fato, assim. Eu não tô querendo fazer polêmica aqui, eu só tô relatando o que o Zwinglio realmente acha. Zwinglio acha que ele é o melhor pregador do mundo. E ele acha que o Espírito Santo, depois de um tempo, ele acha que o Espírito Santo tá revelando coisa direto para ele. E que, portanto, a interpretação dele não pode estar errada. Entende? Então, assim, se alguém quiser, assim, eu não estou inventando a roda aqui. Pega, por exemplo, o livro do Bromley. Está em inglês, infelizmente, mas é Zwinglio e Bullinger. Né? O cara ele só está fazendo um compilado de escritos do Zwinglio e do Bullinger. E o Zwinglio fala abertamente nessa ideia de tipo... o pecado é só uma doença, assim, o pecado original, isso aí não é grandes coisas, porque a razão é o que nos conecta com o Espírito. E o Espírito nos revela coisas através da razão, e ele vai confirmar a nossa fé através da razão. E isso não, assim, para ele ser muito tranquilo, a ponto, assim, de que quando ele chega num certo ponto da vida, ele já não tá mais errado. Ele não pode mais errar. Pronto, aí agora a gente volta para uma ideia mágica da coisa, né? Então essa coisa assim que é fundamental para os anabatistas, que é a ideia do Espírito Santo agindo sem meios, né? Iluminando você diretamente na razão. Então esse é um ponto que o Zwinglio já defendia, o próprio Zwinglio já defendia. E a parte do batismo infantil do Zwinglio é assim, tem uma hora que ele vai dizer assim: não, a gente não faz mais batismo infantil porque tem que ter entendimento e tal. Aí o conselho da cidade diz assim: muito bonito, legal isso daí, mas a gente vai fazer batismo infantil. O Zwinglio pega e muda de opinião na hora. Ele fala assim: é verdade, vamos fazer batismo infantil, e aqui tá a galera que não que não defende batismo infantil, vamos prender eles. O Zwinglio começa a prender os amigos dele. Então, assim, isso é ridículo, sabe? E quando tu vê, assim, depois no debate de Marburgo e tal, o Zwinglio, ele tá disposto a comprometer, a abrir mão de tanta coisa que assim, tanto que se tu pega todos os artigos de debate de Marburgo, o Zwinglio abre mão de tudo, basicamente. E Lutero vai lá e olha exatamente o que o Zwinglio não pode abrir mão
e ele vai lá e enforça aquilo ali. Porque, parece que Lutero se escandalizou com o quão Zwinglio era, vamos assim, mutável nas suas opiniões. É não só Lutero, né? Eu tenho um vídeo lá na página do Instituto Hereté, no Instagram, em que eu comento sobre isso. Melanchthon, existe um registro de uma fala de Melanchthon durante o colóquio. E Melanchthon, ele fala: vocês estão loucos. Vocês não concordam com a gente em coisas substanciais e querem a nossa comunhão. Melanchthon era um cara extremamente diplomático, mas ele diz isso. E assim, essa parte da revelação do espírito, etc., vai fazer o Zwinglio defender coisas assim muito exóticas. E aqui, se me permite, claro, assim, o Zwinglio tem uma hora que ele está escrevendo sobre... Ele vai expor a fé dele meio que num manual de, entre aspas, sistemática, vamos dizer assim, que é a exposição da fé. Claro, ele está fazendo isso para agradar o rei, etc., que os reis daquela época faziam genealogias que ligavam eles aos grandes heróis, etc. Mas é uma coisa que me parece muito parecida com o que Parece parecido. É uma coisa que me soa muito como aquilo que o Dante faz no primeiro Círculo do Inferno, de botar aqueles que não tinham fé e que foram heróis da razão, etc., homens nobres, essas coisas assim, no círculo onde é que não tem sofrimento, vamos dizer assim. E o Zwinglio, numa hora, ele tá falando sobre a igreja e a vida eterna, e aí ele escreve assim pro rei lá, ele escreve o seguinte: eu vou dar uma sumarizada aqui, mas eu vou ler os nomes para vocês aqui. Depois disso, você pode esperar ter comunhão com todos os santos e sábios e crentes e fortes e bravos e bons desde que o mundo começou. Você vai ver lá os dois Adãos, o remido e o redentor, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Moisés, Josué, Gideão, Samuel, Fíneas. Ok, Fíneas, não sei, vamos lá. Elias, Eliseu, Isaías, a Virgem Mãe de Deus, a qual foi profetizada, Davi, Ezequias, Josias, João Batista, Pedro, Paulo, aí começa. Hércules também, Teseu, Sócrates, Aristides, Antígono, Numa, Camilo, Cato, Esquipio. E aí ele fala do Luís o Piedoso, o Pipino, etc., que são os descendentes do rei lá. Mas o Hermann Sasse, ele escreve no Este Meu Corpo e fala assim: esse tipo de coisa não é absurdo para Zwinglio. Ele não se sabe exatamente se ele acredita que essa galera vai estar toda no céu, mas isso não é absurdo dentro do sistema meio confuso que ele tem. Porque se ele está defendendo que o Espírito Santo encosta direto na razão e que o Espírito Santo ilumina essas pessoas e que preparou, né, o caminho até Cristo, não é estranho isso. Então, pro Zwinglio, todo o grande ponto é que os sacramentos eles já não são importantes nisso, uma vez que você tem ligação direta com o Espírito. E tem um outro detalhe. Vem o contexto político aí no meio também. Qualquer remanescência de sacramentos ainda dá autoridade ao papado. Então, na briga do Zwinglio, o Zwinglio é um suíço que não quer o Papa mais. Eles não querem a autoridade papal. Eles não querem ser comandados pelo Papa. Então, se você preserva os sacramentos, você tem uma brecha da autoridade papal ali no meio ainda. E assim, então... Mas por que isso é importante? Né? A gente pensa assim, a gente está numa cultura que tem a distinção entre igreja e Estado. Naquela época, não. A distinção entre igreja e Estado vem depois de Concórdia, basicamente. Século XVII, basicamente. Aqui, não. Então, o pessoal ainda não pensou nisso direito. E, então, é óbvio que tudo aquilo que fala da igreja e dá autoridade para a igreja vai dar autoridade para o papado, que vai dar autoridade para o império. Então, assim, começa aí.
Essa é uma das coisas que vai aparecer nos anabatistas, volta e meia, a ideia da revolta contra o Estado. A revolta contra o Estado é um tema comum nos anabatistas. E tem essa coisa da ligação dos sacramentos com o papado, do papado com o império. Então isso tem que ser mantido na cabeça também. Sobre os anabatistas, né? É claro que existiram... Quando a gente fala anabatistas, a gente comete o crime, né? O sacrilégio de incluir aí uma porrada de gente que também eram pessoas de pensamentos distintos, né? Mas todos eles compartilhavam desse axioma, né, espiritualista, que Lutero chama de entusiasmo, que é essa coisa de ter o espírito sem a palavra externa. Eu trabalho isso muito bem nos artigos de Smalcald. Mas vejam, afinal, os anabatistas não estavam assim, tão distantes da tradição que veio a se tornar a tradição reformada. E, de fato, hoje, essa distância nós vemos hoje, né, que essa distância não é tão grande assim. Por exemplo, presbiterianos, batistas, pentecostais, metodistas, eles compartilham púlpitos e altar. Estou falando alguma coisa errada aqui? Então, vejam. Existe algo em comum, que é o que Lutero vê em Zwingli, quando ele diz que o seu espírito é diferente do nosso. Existe algo em comum, que é essa vontade de acessar a graça, acessar o espírito a parte dos meios, da palavra externa, dos sacramentos. Mesmo aquelas comunidades propõem, né, que nós busquemos a Deus por meio dos sacramentos. Mas sempre existe aquela coisa assim, não é bem assim, sabe? Deus também usa meios extraordinários o tempo todo. Por exemplo, na sinopse de Leiden, para quem não sabe, é um documento calvinista importantíssimo, representante da ortodoxia calvinista. Na sinopse de Leiden, os autores, né, nos chamam de ubiquitários, né? Eles são os luteranos de maneira carinhosa assim, e diz o seguinte, que eles batizam não porque o batismo opera a graça no ato do batismo, mas porque nos filhos dos crentes existe a semente e o espírito da fé e do arrependimento. O que é isso, né? Eles falam aqui, né? Semen et spiritum fide ac recipientia. O que é isso se não é buscar o espírito fora dos meios? Mesmo usando o batismo, eles não deixam de batizar as crianças. Eles não são tão ruins quanto os anabatistas eram. Mas eles dizem, olha só, independente do batismo, os filhos dos crentes já estão na aliança. Eles já estão salvos. Então, para quê? E aí a consequência lógica é a pergunta dos batistas. Por que batizar? Então você vê. Aí imagine para Lutero. Lutero foi excomungado da Igreja Católica por uma bula que dizia que o pecado não era pecado. Agora, ele se vê com pessoas que dizem, né, que insinuam que as crianças não têm pecado. Talvez não de maneira tão escancarada como alguns anabatistas faziam, como o Zwingli chegou a fazer, mas de maneira velada, assim, dizendo que elas têm a semente e o espírito da fé e do arrependimento. Como vocês acham que o Lutero reagiu a isso? Exatamente. A treta com os zwinglianos, ela vai longe, assim. Zwingli morre depois de um pouco tempo, mas, querendo ou não, isso daí continua assombrando, assim, qualquer discussão que a gente tem com qualquer reformado. Porque esse princípio espiritualista tá em tudo que é lugar. Isso vai aparecer muito forte depois, assim, também. O que significa defender esse tipo de coisa? Significa que o cara renovado pelo espírito, ele não peca, digamos assim. Então, alguns anabatistas vão chegar no ponto de o rebatismo existe porque por causa de uma consciência, por causa de uma promessa que você faz para Deus, que você não vai mais viver essa vida antiga que você tinha. Então, agora, você tem esse sumo legalismo, vamos dizer assim, de que todos os aspectos da sua vida são regulamentados pela nova lei, vamos dizer assim, por viver no evangelho, entre aspas.
sendo que você só tem uma conexão pessoal com o espírito, ou seja, no final das contas você não tem uma comunicação de perdão, não existe uma eficácia dos meios da graça, como a gente diria no luteranismo, porque você só tem essa ligação com o espírito e isso é mostrado através das obras, e aí, meu amigo, questão de perdão e essas coisas assim também é profundamente influenciada. Nós vemos isso também no caso da distinção entre pecado mortal e pecado venial. Mais uma vez, vou citar um documento calvinista aqui, os cânones de Dordrecht, né? Que lá diz o seguinte, que o eleito ele pode pecar e viver no pecado, descer até o ponto mais baixo, mas ali se encontra a semente da fé. Veja, de novo, essa palavra aparecendo, semente da fé. Não existe um pecado mortal que Lutero, né, enfatizou ali. A fé verdadeira não coexiste com o pecado mortal. Quando Davi pecou, né, mandou matar um homem para ficar com a mulher desse homem, Lutero disse, se ele tivesse morrido, ele teria sido condenado. Interessa eleição. Eleição não é algo que Deus nos revela. Nós não devemos escrutinar os conselhos de Deus. De fato, se Davi tivesse morrido ali, se a história tivesse terminado ali, ele teria ido para o inferno. E o que os cânones de Dort dizem? Não, ali existe a semente da fé. A pessoa, né, até o final da vida, essa fé ainda vai se tornar ativa. A pessoa, no máximo que ela perde, é a alegria da salvação, a certeza da salvação. Não, esse princípio espiritualista, ele vai estar por detrás de vários movimentos, assim, até mesmo dentro do luteranismo, como o pietismo, mas do puritanismo, etc. Mas já nessa época com os anabatistas fazendo as comunidades de anabatistas, né? Que é aqueles que são regenerados e vivem no Espírito e vão seguir a lei de Cristo, o Sermão do Monte, essas coisas assim. A gente vai ter essa comunidade de fiéis. E aí, tanto que uma das coisas que sempre quando tem um anabatista, todo lugar que tem uma discussão anabatista vai ter uma discussão sobre o batismo e a entrada nessa comunidade de fé e o ban, a parte de o banir, que é a excomunhão. A excomunhão é justamente a saída dessa comunidade de fé por conta que você teve um lapso e agora você já não é mais crente, essas coisas assim. E aí, de certa forma, o que o Victor está falando sobre a parte mais moderna, reformada, vai eliminar a gravidade dessa excomunhão, vamos dizer assim, porque você vai ter essa eleição eterna, essas coisas assim. Ou você vai ter o lado mais arminiano da coisa, que vai ter esse conceito anabatista mais forte da exclusão. Então, cara, aí começa esse balaio de gato aí, dos espiritualistas, assim, que é os fanáticos. E tudo começa, né? Acho que a gente pode voltar um pouquinho. Tudo começa com o seguinte. Até então, até o final ali, 1519, 1520, os movimentos reformistas, eles estavam unidos contra a ideia de sacrifício. Até então, ninguém discutia a presença real. Não nesse período. A gente vai ver, se a gente volta um pouquinho na história, a gente vê que realmente houve discussão desse assunto aí, né? Principalmente depois que a transubstanciação foi imposta na igreja na base da canetada, né? Mas depois da excomunhão de Lutero, a coisa começa a degringolar. Agora já não estamos mais tratando da questão do sacrifício da missa. E a primeira pessoa que contestou isso foi Karlstadt. E aí, o que o Karlstadt vai dizer? Ele vai dizer, naquela obra, a exposição da palavra de Cristo, isto é o meu corpo, que é dado por vós, isto é o meu sangue, que é derramado por vós, 1524. Ele vai dizer que quando Cristo disse, isto é o meu corpo, ele estava apontando para si mesmo. Ele estava apontando para si mesmo, exatamente.
e não por pão. Foi a primeira tentativa, assim, claramente, né, descrença, incredulidade pura. Não existe um motivo sequer para deduzir isso aí das escrituras. E nem da história da tradição da igreja. Uma coisa que é importante falar sobre a questão de unidade da igreja, que tá por detrás dessa discussão toda aqui. Tem uma diferença clara entre unidade visível e unidade espiritual da igreja. A partir da excomunhão de Lutero vai cada vez mais forte. Ele já defendia isso já em 1513, de que a igreja ela é unida pela fé e não necessariamente pela presença num prédio, sabe? De você estar numa congregação visível. Mas a igreja Una Sancta, ela tem uma ideia de fé porque ele busca isso de Santo Agostinho no Cidade de Deus. Mas a partir da excomunhão fica cada vez mais forte isso. E aí, essas são algumas das ideias que vão aparecer posteriormente. Erasmo ainda considerava muito forte a ideia da unidade externa. Melanchthon também, os luteranos sempre gostaram da ideia da unidade externa, embora os assuntos de fé pudessem gerar uma discordância externa, visível, né? Quanto mais a reforma avança, mais a retórica da igreja invisível começa a aparecer. E aí essa ideia da união espiritual vai ganhar duas... Assim, existe uma diferença clara entre uma união espiritual dentro do luteranismo e uma união espiritual dentro desses movimentos aí. Perfeito. Mas é interessante, né, a gente notar essa influência humanista também no Causta. E o próprio Erasmo, ele chega a dizer que as palavras da instituição não deveriam ser tomadas no seu sentido mais natural, né, mais literal. E qual foi a resposta de Lutero, né, para Causta, para esses humanistas, para Zwinglio, o Ecolampadius, que ele debateu com toda essa galera? A resposta dele foi a mesma resposta que encerrou o debate com Eck também, lá atrás. Foi palavra. É a mesma coisa. Lutero está lidando com a mesma doença e eles estão oferecendo o mesmo remédio. Ele vai antes, né, combatendo a ideia de sacrifício da missa, que novamente, né, vou abrir um parêntese aqui. Naquela época, pessoal, o que a Igreja Católica Romana ensinava na prática sobre o sacrifício da missa é muito diferente de como a igreja fala hoje sobre o sacrifício da missa. Tanto é que a igreja luterana, mesmo confessional mesmo, e a Igreja Católica Romana tem documento escrito em conjunto sobre a questão do sacrifício da missa hoje. Existe mais ou menos um entendimento. O que a gente pode falar hoje é que existe uma diferença de ênfase entre as duas igrejas. Mas naquela época, não. Naquela época, a Igreja Católica Romana ensinava que realmente era uma repetição do sacrifício de Cristo no Calvário. É muito pior, né? Mas voltando aqui, Lutero enfatizou naquela época o por vós, dado por vós. Meu Deus, qual é a lógica de pedir para um padre celebrar uma missa sozinho, né? Sem você estar presente, não é? Qual é a lógica? Então, Lutero apresentou o por vós. É dado e derramado por... Tem um promê aqui, né? Para mim. Deus, Cristo quer oferecer, por isso que o pastor, né, vestido de Cristo ali, paramentado, ele entrega para você, é pessoal, né? Para que você coma e beba. E agora, lidando com essa nova incredulidade, né, Lutero agora vai ter que enfatizar o óbvio ululante de que significa quer dizer e não significa, representa. E vale a pena voltar para uma questão que a gente não falou na primeira parte,
Mas esse tipo de posição de Lutero já aparece desde 1518 no debate de Heidelberg, por exemplo. Lembra que o que Zwingli está fazendo? Zwingli está defendendo uma não contradição entre razão e fé. De que não existe paradoxo entre os dois, que não existe uma animosidade entre os dois, porque Zwingli está dizendo que o pecado original não corrompe tudo, etc. Ainda tem essa parte que preserva no homem e tal. O que a Igreja Católica Romana da época estava falando também? De que uma vez que tu é batizado, não tem mais problema de pecado original, agora você não tem uma animosidade entre razão e fé também. O que Lutero escreve no debate de Heidelberg? Que tudo que o homem, ele é naturalmente inimigo de Deus, e o que parece assim, vale a pena ler as teses do debate de Heidelberg, porque é justamente isso. Lá Lutero vai falar do paradoxo. Lá o teólogo da glória vai ver alguma coisa que Deus faz e vai tentar achar aquilo ali repugnante. Mas o teólogo da cruz vai só aceitar. Então a gente vê Deus agindo através de opostos, digamos assim. Então, por exemplo, ele vai falar do texto de Moisés, né, de quando Moisés vê Deus. A gente vê as costas de Deus, a gente vê alguma coisa que Deus faz, a gente não entende e a gente só tem que aceitar. Então, isso vai aparecer forte em vários momentos, assim, vários paradoxos, né? Lei e evangelho. Por isso que a teologia luterana tem vários desses paradoxos, lei e evangelho, essa parte do isto é o meu corpo. Como é que você sabe que é? Você não sabe, você acredita, é um mistério, aceita. Se Deus pode criar o mundo em 6 dias, ele pode estar no pão também. Então, assim, é muito simples isso, no ponto de vista luterano. Né? Mas para Zwingli isso é inaceitável. Você não faz sentido que Cristo esteja presente ali. Até também porque tem todo um entendimento do corpo de Cristo. Zwingli nunca entendeu a cristologia de Lutero. Nunca aceitou a cristologia. Que diz que... Literalmente Zwingli fala que é basicamente que quando Deus se encarna, quando a segunda pessoa da Trindade se encarna, ela meio que está perdendo... Ela tá se rebaixando, tá? Um downgrade, a gente chamaria em inglês, né? Tem essa... foi pra usar uma linguagem mais game, foi nerfado, né? Tem essa visão assim de tipo, pô, por que não ficou em espírito, sabe? Espírito é tão melhor do que carne, sabe? Essa ideia é bem platônica, assim, é muito forte em Zwingli. Então, assim, e Calvino depois vai comprar essa mesma ideia quando ele vai repudiar o manducatio impiorum, né? O comer dos ímpios, que os ímpios podem ingerir o corpo e o sangue de Cristo impropriamente. Então, isso está por aí. Essa coisa de que a gente aceita os paradoxos, mas tem as outras teologias, o teólogo da glória, que tanto os Zwingli quanto os papistas da época se encaixam, não vão aceitar paradoxos. E a razão não vai ser inimiga da fé, nesse sentido. Enquanto Lutero vai dizer que a razão é prostituta do diabo. Né? Então, assim, tá aí um dos pontos. Eita. Gente, é muito interessante vocês falarem isso. Porque eu fico pensando nos efeitos que isso traz hoje no nosso mundo também, né? No mundo cristão no geral também, né? Em outras denominações e etc. Mas eu quero saber como a igreja evangélica luterana ela se organizou depois dessas discórdias, né? Dessas separações aí com Roma. E também eu coloco de Marburg, como é que a igreja evangélica se organizou depois disso? Bem, tem várias maneiras de você entender essa pergunta também. Né? Tem desde a estrutura da igreja, que eu creio que seja um dos pontos aí, mas talvez a coisa deve ser notada é que o que está por detrás disso daqui? Alguns conceitos que são bem modernos para hoje, como a distinção entre igreja e Estado. A reforma vai ser a causadora dessa distinção. Então, assim,
Mas isso vai ser um longo caminho. Muito, bota longa aí. Vai ser longo caminho. Então, a igreja, ela teve altos e baixos, assim, teve a fundação da Liga de Smalcalde. Tanto que essa parte do debate de Marburgo, ela nasceu como uma tentativa de fazer uma junção política, né? Então, assim, porque a Suíça era importante nesse sentido, porque eles tinham muitos soldados, gente vacinada em guerra, essas coisas assim. Então eles falaram assim, não, a gente tem que unir aqui a parte da contra-reforma, vê na Espanha, etc. Por que a reforma foi abafada fortemente na Espanha? Porque lá era uma questão de unidade. Até os 1200, assim, aquilo ali era território muçulmano, basicamente. Então, assim, tem a Reconquista é uma coisa muito nova naquela época ainda. A união, etc., da Espanha e Portugal contra os muçulmanos. Então, aqui por detrás disso, tem a parte toda dos muçulmanos. Então, por isso que as coisas foram sendo meio que empurradas para frente. Assim. Lutero foi meio que sendo empurrado, e os luteranos também, até a segurança da Europa, né, contra os muçulmanos e essas coisas assim. E aí, quando a ameaça muçulmana foi segurada, que aí virou a discussão interna. Tanto que, por exemplo, a parte de Augsburgo, né, que vai gerar a Confissão de Augsburgo, ela vem num momento de paz entre a Igreja Católica, entre a Europa e os muçulmanos. Então, assim, isso tem que ser mantido na cabeça. Os artigos de Smalcalde, eles nascem também como um documento político. O que podemos abrir mão para ter a unidade externa da igreja, que gera uma unidade externa do Estado, para a gente poder lidar com esses invasores turcos. Então, assim, tem que lembrar desse tipo de coisa. Então, isso aí tá por aí. O que a igreja luterana vai fazer é muito interessante nesse sentido. A gente não... isso, o Hermann Sastin gasta páginas e páginas e páginas e páginas para falar disso, que a igreja luterana ela nunca definiu uma maneira de se organizar. Porque isso não está na escritura, no final das contas. Não existe uma ordem que Deus quer que a igreja seja organizada. É simples assim. Então a gente aceita qualquer ordem. Quando você vai para uma ideia mais zwingliana, calvinista, não sei o quê, o pessoal tende a falar assim, não, isso está na escritura, né? Olha aqui os presbíteros e não sei o quê. Tem uma certa verdade aí, mas é uma das opções. Se você for ler direitinho nas entrelinhas aqui, é o jeito que a Suíça era organizada. Eles estão só copiando o jeito secular deles de organizar a igreja. Né? Então, assim, de organizar o Estado, eles estão organizando a igreja através disso. E o grande trunfo do luteranismo é dizer assim, o jeito que isso é organizado pouco importa. O que importa é a gente ter uma unidade de confissão. E a gente ter uma unidade de fé. E é isso que importa. Né? Se você tem um bispo, um arcebispo, essas coisas assim, isso, né? Por isso que a gente estava, se você lê os documentos, etc., é muito ok aceitar o Papa como autoridade externa. Muito ok, muito tranquilo. Externa, como uma autoridade de estrutura, não como uma autoridade acima da escritura. Então, assim, esse é aí que vai sendo moldada a questão. Então, vai ter os príncipes calvinistas, os reformados em geral, né? Quando Calvino começa a organizar a igreja lá, etc., eles vão formar as próprias alianças. E aí você vai ter esses 3 movimentos muito fortes dentro da Europa. Seculares, mas que ao mesmo tempo vão ter essa parte teológica por detrás, que é os católicos romanos, os luteranos, os príncipes luteranos e os calvinistas. E se você for ver, assim, já naquela época, assim, os calvinistas também tinham um príncipe, sabe? Também tinha um sistema meio monárquico aqui. Mas o grande ponto é que depois que a ameaça dos muçulmanos foi eliminada, rola a Guerra dos 30 Anos. E isso aí já, sim, depois da morte de Lutero, isso. Lutero morre em 1546.
E assim, depois disso daí que rola a Guerra dos 30 Anos, essas coisas assim, e os luteranos perdem. Os luteranos perdem, mas ali que tá o grande trunfo. Eles perdem, mas tem uma certa vitória diplomática, em que para manter a unidade do império se defende o cuius regio est religio, que a religião do governante é a que impera sobre o território. Então é ali que começa agora os movimentos confessionalistas, né, que a gente chamaria, de que começa a se estruturar de fato a igreja. E os luteranos vão começar a discutir, resolver os problemas internos, né, dentro que aí vai gerar o livro de Concórdia, mas isso dentro da Alemanha. Os luteranos dinamarqueses não têm esse problema, porque eles fazem parte de outro império, eles nunca assinaram a forma de Concórdia. Suécia, Dinamarca, aquela coisa toda ali, que era um reino separado, completamente distinto do Sacro Império Romano Germânico. Você tem essa distinção. Aí os católicos vão ficar lá com a parte da Península Ibérica 100%, a Suíça vai virar mais calvinista, essas coisas assim. E aí tem aí se começa uma certa tolerância religiosa. E as estruturas agora vão ser particulares de cada região. Ainda tem uma proximidade muito forte entre Estado e Igreja, mas cada lugar vai se organizar de acordo com aquilo que é mais familiar a eles, né? Então, assim, é mais ou menos por aí que vai a coisa. E aí começa todas as distinções. Para nós, especialmente importante para nós, é a formação do livro de Concórdia. Só que aí é outra discussão. Isso aí é outro podcast, né? Vamos organizar. E de fato, assim, na minha opinião, tá? Deixar bem claro aqui que é a minha opinião. Essa foi a cruz da nossa igreja. Acho que a eclesiologia foi a cruz. Você vê que a eclesiologia foi um problema para a nossa igreja durante bastante tempo. Quando você vai lá para o século XIX, lá, né, você tem o Lê na igreja da Baviera, né? Uma igreja governada por um sumo episcopos católico romano. E por incrível que pareça, ele foi melhor do que alguns antecessores calvinistas. Então, veja, né? Foi um problema grande. E também é um dos problemas que ocasionaram a desavença ali, a divergência entre o Lê e o Walter lá nos Estados Unidos, né, que fez o Lê seguir em diante com o sínodo de Iowa, né, e o Walter seguir com o sínodo do Missouri, que foi um sínodo que praticamente foi construído com a ajuda do Lê, né. Então, assim, a eclesiologia, isso aí, na minha opinião, sempre foi um problema sério, né? Inclusive, o Lê escreve o seguinte, né? Quando vai fundar o sínodo de Iowa lá, ele escreve, olha, esse sínodo confessa, né, absolutamente o livro de Concórdia, as confissões da nossa igreja, mas... ele coloca, mas, acima de tudo, a palavra de Deus, porque ele tinha uma ideia de que a igreja luterana ainda ia se desenvolver nessa área. E aí tá uma importante diferença nossa para os calvinistas, né? Para os calvinistas, tudo que pode ser dito sobre a igreja está na confissão de fé deles, né? Por exemplo, a confissão de fé de Westminster. Nós não temos uma confissão assim. A nossa confissão não é assim. Nós não lemos a confissão assim, né? Inclusive, nós lemos a confissão de maneira contextual, para um problema histórico e etc. É claro, nós confessamos apenas aquilo ali. Aquilo ali é o nosso documento confessional. Mas os nossos documentos de fé, eles não são exaustivos. Eles não exalam toda a nossa prática, toda a nossa fé, vamos falar assim, a nossa expressão de fé, tá? Melhor dizendo, né? Então o Lê tinha essa ideia que no futuro a igreja luterana ainda iria se desenvolver na área de eclesiologia. E ele de fato tinha essa noção,
E isso está muito dentro da própria história da formação de Concórdia, para voltar aos artigos de Smalcald, para voltar a Lutero. Por exemplo, assim, os artigos de Smalcald estão nas nossas confissões hoje em dia, né? Mas se você for ver a história da formação do livro de Concórdia, da aceitação dos artigos, essas coisas assim, os documentos eles começaram a ser aceitos pelos luteranos, não foi de uma vez só. Assim, só tem 2 documentos que foram unânimes desde o princípio. Confissão de Augsburgo e os Catecismos. São os únicos 2 documentos que foram unânimes. Sim, todo mundo que é luterano aceitou aquilo ali. Aí, e confissão aqui entenda Confissão de Augsburgo, Apologia e o Tratado sobre o Poder e Primado do Papa. Esses 3 documentos eram tratados sobre o mesmo nome augustana. Depois Melanchthon vai ter as alterações, essas coisas assim, e o livro de Concórdia vai vir para definir qual das confissões de Augsburgo é realmente válida, vamos dizer assim. Só que a fórmula de Concórdia e os artigos de Smalcald, eles, por exemplo, a fórmula de Concórdia foi entendida como discussões internas dos luteranos alemães, por exemplo. Mas os artigos de Smalcald foram primeiro entendidos como um documento político. Ele era um documento político. E aí eu me valho da análise do Theodor Schmalk. Theodor Schmalk é um cara que... O livro dele está em domínio público. Ele escreveu em 1910 o livro dele. Mas é um excelente livro chamado The Confessional Principle. E é um calhamaço, assim, ele deve ter umas 1000 páginas. Ele escreve num dado momento assim, que uma das melhores coisas que aconteceu para a confissão da Igreja Luterana foi os luteranos terem perdido a guerra. Porque os artigos de Smalcald perdem o valor político e ganham um valor confessional. Né? Então, assim, ganham esse valor de exposição da fé. Então, assim, isso é uma das coisas importantes de se notar aqui, né? Que essa separação. Aí, o livro de Concórdia depois vai ser entendido como uma confissão de fé, não de união política. Esse é o grande trunfo, assim, que a gente entende até hoje. Que é uma coisa que aconteceu, inclusive, dentro dos territórios calvinistas com o Sínodo de Dort, Westminster, etc., que é um movimento que é, inclusive, pouco discutido no próprio calvinismo por aí. Né? Ninguém faz essa análise confessional da coisa, como é que as confissões saíram desse lado mais político e se tornaram algo mais católico, vamos dizer assim, universal, de uma confissão de fé em todos os lugares. Mas quando Lutero escreve os artigos de Smalcald, ele tem um princípio católico dentro da cabeça, que é união de fé. Isso aqui a gente não pode abrir mão. Muito bom vocês falarem sobre isso. Para mim está sendo um aprendizado muito grande sobre esses contextos que vocês estão falando, principalmente na organização da igreja. Para mim é uma satisfação das dúvidas que eu tenho, né? E garanto que vai satisfazer as dúvidas de muitas pessoas que estão nos escutando agora. E também, pegando um pouco agora a questão de Lutero, para a gente terminar, qual foi o legado de Lutero para a educação, para a cultura e para a política? Porque a gente sabe que Lutero, além de um teólogo, ele também foi uma pessoa de grande influência, né? Vamos se dizer. Então, como grande teólogo, né, qual foi a colaboração de Lutero, né, para a educação, né, para a política, para a cultura? Então, eu sei que o Victor tem bastante coisa para falar sobre esse tipo de assunto, mas deixa eu começar com um detalhezinho. Esse tipo de análise já foi feito. Lutero foi entendido como um herói, foi entendido como um vilão. O legado dele, por exemplo, começa com a união da língua, para a educação, por exemplo, com a união da língua alemã na Bíblia. Por mais que, de fato, sim, que ele é um alemão específico de uma região. Sim, de fato. Mas ele proporcionou uma união gramatical, uma união de vocabulário e essas coisas assim que só existe, que por mais que demorou um tempo para pegar no tranco, vamos dizer assim,
depois que começou a rolar, gerou de fato uma união da língua alemã. Isso é fato. Também teve a ideia de Lutero da criação de escolas e daquela... Lutero, ele entendia que todo mundo deveria ser capaz de ler a escritura, não só por uma questão que é o que geralmente uma questão política. Eu já escutei tanto papista falar desse tipo de coisa, de que a leitura da escritura era uma questão política e o Estado deveria entrar na escola e não sei o quê, e botam ele como o vilão da ideia de o Estado dominando a educação, etc. Claro, porque certamente na visão desses caras é melhor que todo mundo continue analfabeto, só balançando a cabeça porque o padre tá falando, né? Então, assim, por favor, né, cara, vamos ser vamos ser honesto aqui, né? Então, assim, analfabetismo não é melhor do que alguém saber ler e escrever, né? Alfabetização. Então, tem esse detalhe da polêmica aí. Mas Lutero queria que as pessoas tivessem uma vida piedosa, uma prática piedosa, sabe? Então, uma prática devocional. Hoje em dia, até qualquer católico romano vai ter a ideia de o que tu vai fazer para devoção pessoal. Tu vai ler um texto da escritura, tu vai ler uma devoção e vai orar. E esse é o jeito de devoção estruturada mais básica. Então, assim, é muito normal isso. O Lutero, ele está sempre olhando para o povo, ele está sempre olhando para a pessoa mais simples. Quando ele cria o catecismo, é justamente para você trazer esse aspecto devocional de novo para a vida das pessoas. Culturalmente, ele leva essa ideia bem heróica, digamos assim. Claro, ele foi mal entendido, e assim, quem quiser ler sobre isso também, existe um texto em português chamado Aqui nos Firmamos, do Hermann Sasse, que vai, na primeira parte do texto, trabalhar essas visões que se tem de Lutero na política, na literatura e na cultura. Então, seja ele vilão, seja ele mocinho, você não pode não falar de Lutero quando se está tratando da Idade Média e da Idade Moderna, né? Então, assim, ele é uma figura histórica sumamente importante para a história do mundo. Publicações, tornar o debate teológico popular. Isso é uma das coisas muito importantes sobre Lutero. Mas aí o Victor tem mais coisa para falar sobre isso. Nem tanto. Mas, assim, o que precisa ser dito, tá? É aquilo que o Roland Payton diz na sua biografia, tá? Que Lutero fez com que as pessoas voltassem a falar de assuntos importantes, transcendentais, tá? A falar da Bíblia, de Deus, da religião, por mais 200 anos. Lutero retardou a secularização. O Payton diz isso, e eu concordo extremamente com ele. Ele voltou a religião ali pro centro das conversas, sabe? As pessoas estavam discutindo guerra, política, etc. E a revolução social que estava em curso mesmo, o humanista e tal. Lutero trouxe Deus de novo para a mesa. Ele retarda o processo de secularização, muito ao contrário do que muitos apologistas católicos romanos dizem por aí, né? No tempo de Lutero era o homem mais conservador. Isso aí, o Payton deixa isso muito explícito ali na biografia. Por isso que vale a pena ler esse livro aí que o reverendo Moacir indicou. E segundo, né, com a doutrina da vocação, a doutrina dos estamentos, né, das ordens, ele traz uma distinção necessária. E veja como isso é importante. Como que é importante separar não é a melhor palavra, mas fazer uma distinção para que a igreja não prostitua o seu propósito aqui. Porque, de fato, talvez um problema que todo mundo percebe hoje em dia é a dificuldade de encontrar igrejas que não estejam envolvidas em questões tão econômicas, né? Você chega na igreja, o assunto é dinheiro, é política, é
questões sociais, tanto de um lado quanto de outro, né? Tem o pessoal da teologia da libertação, tem o pessoal da teologia da missão integral, e tem os pentecostais, neopentecostais envolvidos com a questão da teologia da prosperidade. É que nada mais são do que problemas antigos da igreja. Quando Lutero reformou a igreja também confundia as coisas, né? Por exemplo, com aquela bula de Bonifácio, né, dizendo que o Papa tem autoridade sobre o poder temporal. Que é isso? É confundir o papel da igreja. Porque, no fundo, parece que não há uma distinção entre palavra de homem e palavra de Deus. E Lutero traz isso de novo à tona. Olha, isso aqui é a palavra do homem. Né? Quando a gente está falando de política, de economia, de questões sociais, por mais que Deus tenha algo a dizer sobre isso, na maioria das vezes nós estamos falando palavras do nosso coração. Entende? Como que o governo deve se estruturar, né? Por exemplo, a Bíblia diz que o governo deve cuidar dos pobres. Agora, ela não diz se ela deve cuidar dos pobres taxando todo mundo com impostos ou se liberando o mercado, deixando o mercado livre. Ela não diz isso. Mas ela diz que o governo deve cuidar dos pobres. Então, veja, essa distinção é luterana. Sem essa distinção, as coisas começam a se corromper, tanto de um lado quanto de outro, tanto a igreja quanto o governo, quanto as instituições civis. Por outro lado, nós temos também as reformas educacionais, que é necessário que se diga aqui. Lutero alfabetizou o seu povo, vamos falar assim, né? A Alemanha, não para ler as escrituras, mas para ler o catecismo menor. Como assim? Como assim? Porque Lutero nunca incentivou as pessoas, qualquer analfabeta, a sair interpretando a Bíblia. Não é isso? Tá? Ele alfabetizou as pessoas para ler a Bíblia, extraindo a verdade da Bíblia, né? Usando o catecismo menor. Mas ele alfabetizou a Alemanha. As reformas implementadas por Lutero, por Johannes Bugenhagen, elas foram tão paradigmáticas, Melanchthon, exatamente, o preceptor Germânia, né? Elas foram tão importantes que, mais tarde, os jesuítas iriam aplicar simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V. Copia e cola do método alemão aí. Total. Assim, se a gente pegar 90% das reformas jesuíticas, tá, inclusive no Brasil, são copia e cola dos luteranos. Absolutamente. Então, o legado é gigantesco, né? A gente pode falar também da questão do casamento, né? Acho que foi o senhor mesmo que falou comigo outro dia, né? Sobre isso. Da questão das liturgias. Isso, por exemplo, até o casamento, por mais que ele era considerado um sacramento na Igreja Católica, tem a ideia da peãozada casar era muito raramente aplicada. E quem exaltar a ideia de casar, mesmo o cara mais humilde, são os luteranos. Os luteranos vão falar assim, não, você tem que casar. Todo mundo aqui tem que casar. Né? Reconhecer perante o Estado, perante a igreja, particularmente perante a igreja, a união que você tem. Né? Então, voltando à ideia, por exemplo, sim, o Zwingli. Vamos falar do Zwingli, só um parênteses aqui, né? O Zwingli é um cara que ele tinha a mulher do padre. Ele era um padre e ele tinha uma mulher com que ele dormia. Ele tinha filho com essa mulher padre. E aí quando rola a reforma, ele se desliga da igreja de Roma, etc.,
mas demora o quê? 2 anos ainda até que ele oficializa a união com a esposa dele, de fato, com um casamento. Bem, Então, assim, muitos padres simplesmente resolveram, só casaram com as mulheres que eles já tinham. Eles só abençoaram a união que eles estavam já tendo antes mesmo da liberação do casamento. Exato. E tudo isso aí é distinção entre palavra de Deus e palavra do homem. Tudo isso aí. É simplesmente uma aplicação desse princípio. Olha, o que é que Deus falou e o que o homem falou. Porque esse costume de não casar, por exemplo, né? Aí tem gente que fala, mas os bispos não casavam. Bobagem. O pai de Gregório Nazianzeno, ele era bispo e ele era casado. Ele teve 3 filhos, grandes filhos, né? Só o casamento na Igreja Antiga. E o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi trazida a ideia de transformar em cânone a ideia de padre e pastor não casar, né? O bispo não casar, essas coisas assim. Os bispos alexandrinos foram extremamente contra isso, né? Então, o Ptolomaico, os caras assim, eles barraram esse cânon no Concílio de Nicéia. Então, isso aí já é uma discussão longa. Aí tem toda a questão, você for olhar, transubstanciação, poxa, é uma explicação, tá? Mas é palavra de Deus? Não, é palavra do homem. Aí o que o Concílio de Trento fez? Dogmatizou, tratou uma explicação, uma possível explicação, como um dogma. Assim, é isso. O legado da reforma luterana, na minha opinião, é trazer à tona a palavra de Deus, que permanece para sempre. Cara, deixa eu fazer um exercício aqui. O que ler de Lutero? Porque, assim, a maior parte das pessoas acha que Lutero está inacessível. Elas falam, não, Lutero está relativamente acessível em português hoje em dia. Então, assim, minha recomendação é pega a biografia de Lutero ali, aquela a do Roland Baton, Cativo a Palavra, pega aquilo ali e, assim, e vai lendo. Pode ir lendo capítulo por capítulo e ver o que o Baton está citando. Mas, assim, você consegue resumir os escritos fundamentais da história da Reforma em um punhado, assim. 95 teses, fundamental. Sermão sobre os 2 tipos de justiça, tá? Outra, fundamental. O debate de Heidelberg, fundamental, que vai gerar do teólogo da cruz, teólogo da glória. O cativeiro babilônico da igreja, fundamental. Da liberdade dos cristãos, da liberdade cristã, é outro. O que mais aí, Vitor? Eu acrescentaria aí Contra os Profetas Celestiais. Contra os Profetas Celestiais, excelente. A Confissão Maior sobre a Ceia, que é justamente a parte do debate de Marburgo aí. E artigos de Smalcalde, fundamental. E isso aqui são os de Lutero. Os catecismos. Os catecismos, exato, os catecismos. Assim, ó, e se você quiser adicionar uma última coisa aí, os prefácios às missas de Lutero. Tanto a missa latina quanto a missa alemã. E assim, isso daqui são 10, 11 escritos que vão cobrir, estão todos em português, basicamente, todos eles, e vão cobrir um conhecimento básico de Lutero. Se quer seguir mais para frente, a Confissão de Augsburgo tem dedo de Lutero, por mais que pareça ser o Melanchthon que está escrevendo, não, tem dedo de Lutero na Confissão de Augsburgo. Os comentários romanos, comentários gálatas, mas tipo, mesmo esses 2, assim, eles são de uma época que Lutero era mais católico romano, vamos dizer assim. O grande ponto do Lutero são as leituras em Salmos e em Gênesis. Mas esses, infelizmente, só tem em inglês. Numa das línguas mais acessíveis é o inglês, só tem em inglês. Alguns extratos existem em português, mas Lutero ensinou isso daí em larga escala. Lutero fez 4, 5 leituras em Salmos, contando as pequenas leituras nos Salmos de penitência. E leituras aqui, entenda-se, aulas que ele deu, né? Ele ensinava o Antigo Testamento. E em Gênesis,
Assim, toda a teologia luterana basicamente está nos leituras de Gênesis dele, que são os primeiros volumes das obras em inglês da Luther Works. Mas esses 10, 11 que a gente comentou antes, assim, tá tudo em português e dá para ler. É tranquilo. Dos concílios da igreja, é um que vai aparecer também como um desses que Lutero vai bater no Papa, assim, mas ele vai mostrar alguns aspectos da teologia que aparecem. Tem alguma outra coisa para acrescentar, Vitor? Se eu acrescentar mais alguma coisa, eles vão ter que ler tudo. O da vontade cativa. Vontade cativa. É outro. Tem que ser adicionado aí. Exato. Muito bom. Eu sempre falo, quando alguém pergunta, cara, o que lê de Lutero, alguma coisa assim, eu sempre falo, cara, lê diretamente o homem, né? Para de ficar lendo, sei lá, o comentário de padre fulano de tal de Lutero, o comentário do teólogo, não. E é isso, cara, lê diretamente o homem, né? Para de ficar, sei lá, ir lá no YouTube ver vídeos do padre Paulo Ricardo falando de Lutero, ver vídeos do Augusto Nicodemos falando de Lutero, não. Lê o homem, né? Aí você pode tirar suas conclusões, né? E você pode concordar, discordar e depois você passa aí para os comentários. É sempre bom ler diretamente a fonte, né? Juan, se me permite, a gente não pode fazer um podcast sobre Lutero sem falar para as pessoas que Lutero não ensinou consubstanciação, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Assim, todos os protestantes que eu conheço, eles repetem isso. Lutero nunca ensinou consubstanciação, tá? Consubstanciação é mera associação dos elementos, tá? União sacramental é uma identificação dos elementos. É muito diferente. E para vocês terem ideia, por exemplo, em determinado momento, Lutero diz o seguinte: as palavras tornam o pão no corpo de Cristo entregue por nós. Daí, não é mais pão. Em que sentido que ele diz isso? É que não é mais só pão. Né? Antes, o pão se veste do corpo de Cristo. Ele escreve em latim: ergo non est amplius panis, sed corpus Christi. Né? Então, assim, não é consubstanciação, pessoal. Leiam o homem, como o Juan falou, Reverendo Moacir falou. Leiam que vocês vão entender isso. Tá? Parem de ficar repetindo essa bobagem. Se eu puder adicionar ainda, infelizmente, alô, Concórdia, alô, publicar de novo Teologia de Martinho Lutero, do Paul Taus. Esse livro existe em português e ele é muito bom. Não leiam qualquer coisa sobre Lutero. Tentem achar Teologia de Martinho Lutero, de um cara chamado Paul Althaus. Foi traduzido pelo Horst Kuchenbecker, publicado pela editora da Ubra, mas hoje em dia tu só acha ele em estante virtual e sebo. Excelente livro. Se vocês conseguirem achar uma cópia desse livro, vão atrás. Leiam esse. O Vitor leu ele recentemente, não foi? Sim. Tem um tempinho já. Então, leia ele. Se tem em inglês, ele é mais fácil de achar. E tem também a Teologia de Martinho Lutero do Lose, do Bernard Lose. Então, assim, importante conhecer, assim, se vai ler alguma coisa sobre Lutero, leia depois de ler essa lista dos 10 livros aí, 11 livros escritos dele. Leia daí esses caras que são mais honestos com Lutero. E estão só querendo deixar o homem falar. É porque eles trazem as fontes, né? Eles trazem as fontes, né? Referências todas completas, né? Eu acho o Lose até melhor ainda. Mas, assim, ambos trazem citações diretas. Então, você pode conferir se o que eles estão dizendo é verdade ou não. E, de repente, você vai encontrar mesmo alguma discrepância ali e vai perceber, olha, isso aqui não está batendo. Exato. Isso é muito necessário. O que o Vitor falou aí da consubstanciação, cara, eu lembro que eu escutei o pastor Augusto Nicodemos falando que luteranos creem na consubstanciação, que o Lutero enfatizou isso também. É um absurdo, cara. Isso está em seminários de teologia. É um absurdo. É bom ler diretamente o homem, né? Essa é a indicação mais importante que a gente pode dar para vocês, né? Então, pessoal, muito obrigado. Quero agradecer o Dr. Vitor Andrade, né, pelo seu tempo, por estar aqui conosco.
Quero agradecer o reverendo Moacir também, né, mais uma vez, pelo seu tempo. Eu sei que o tempo dos dois é bem apertado. A gente tá devendo esse podcast tem muito tempo, né, gente? Porque às vezes as datas não batem, né? Porque o calendário dos dois é bem apertado, mas saiu, né? Então, muito obrigado aos dois por separar um tempinho para estar aí com a gente. Valeu, obrigado pela oportunidade aí, que levemos o luteranismo para frente de uma maneira que não parte do pressuposto de que o pessoal não está interessado e não tem capacidade de entender o que está sendo falado. A gente não prega uma igreja ignorante. Isso é uma coisa muito importante. E sejamos fortes na fé e vamos lá, para frente. Valeu, pessoal. Obrigado aí, Juan, por esse convite. Agradeço ao reverendo Moacir também pelo convite. Meio de surpresa, né? Mas é sempre um prazer. Eu vim aqui hoje mesmo para ouvir e aprender. Adoro conversar com vocês, sentar aí com o reverendo Moacir, com o Saulo. Eu vi que esses caras têm para me ensinar. É sempre muito bom. E, de fato, a gente precisa disso. Acho que nunca houve tanta necessidade de falar e ensinar sobre o luteranismo quanto hoje. É o que a igreja precisa. Isso aí. Enfim, galera, muito obrigado mais uma vez. E se vocês quiserem, né, conversar com a gente, tiver alguma dúvida, chame a gente no privado, né, no Instagram ou no Twitter. Pode chamar a gente no privado, que a gente pode trocar uma ideia lá. Se caso for uma pergunta bastante profunda, também nós passe por Moacir, pro Vitor, né, que eles podem também responder para vocês, beleza? Então, tamo junto, galera, e até a próxima.